Obrigada, Júlio. Então, dando início, eu cumprimento a todos que nos acompanham nesse evento, que foi pensado e construído para marcar o mês de junho, né, o mês do orgulho LGBT. E a gente fala marcar porque o mês de junho, né, nesse mês de junho, infelizmente, a gente não pode simplesmente celebrar, né, comemorar. Quase que diariamente somos surpreendidos com notícias sobre violência, né, e violação de direitos de pessoas LGBT, como o caso bárbaro de estupro coletivo contra um jovem homossexual em Santa Catarina, na semana passada, né, ou retrasada, ou o serial killer que matou 3 homossexuais em Curitiba, né, são fatos graves, fatos tristes, e que demonstram o tanto que a gente ainda precisa evoluir enquanto sociedade. Mas alguns avanços foram, sim, obtidos, né, construídos nestes últimos anos, especialmente no âmbito judicial, no que toca à defesa dos direitos LGBT. E a criminalização da LGBTfobia, né, por decisão do STF, uma decisão de 2019, que equiparou essas condutas ao crime de racismo, né, é uma dessas poucas vitórias. E para tratar desse assunto, a gente recebe hoje a delegada Andréia Matos, que é titular da Delegacia de Combate à Intolerância, que é uma delegacia especializada que foi recentemente inaugurada, né, inaugurada em dezembro de 2020. Então, desde logo, sem me alongar, eu passo a palavra à nossa convidada, a delegada Andréia, para que ela possa falar a respeito dessa violência contra a população LGBT, sobre a criminalização da LGBTfobia, sobre as formas de registro desses casos e, especialmente, sobre o funcionamento da Delegacia de Combate à Intolerância nesses primeiros meses de funcionamento. Bem-vinda, Andréia, a palavra é tua. Primeiramente, então, eu gostaria de cumprimentar a todos, né? Especialmente de agradecer o convite e dizer que eu tenho uma enorme satisfação profissional e pessoal de falar sobre esse assunto, né? De falar sobre o nosso trabalho aqui na delegacia. Se me permitem, eu gostaria de fazer uma contextualização da nossa delegacia, né? Do departamento, enfim. A polícia, ela existe, né? A Polícia Civil aqui, ela tem aproximadamente 180 anos. E o nosso departamento, o Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis, é um departamento muito novo. Ele foi previsto no nosso regimento interno, no final de 2018, mas nós concretizamos o Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis agora, no início de 2019. É muito curioso porque eu vim para o Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis, né, quando a gente não tinha nem telefone, nem cadeira, nem mesa. Então, eu estou desde lá, realmente, acho que eu sou uma das poucas pessoas que está efetivamente desde o início da concretização do departamento. Mas lá naquele momento, em 2019, existia a ideia da criação da Divisão do Idoso, Combate à Intolerância e da delegacia, mas, né, não foi possível por uma série de motivos que a delegacia fosse, então, inaugurada naquele momento. Então, no início de 2019, o departamento ele abriu as portas com a Delegacia do Idoso, a Delegacia da Mulher e a Delegacia da Criança e Adolescente, órgãos já existentes naquela época. Eu trabalhava na divisão de assessoramento especial lá do departamento, e nós fazíamos, né, nós recebíamos bastante ali o público LGBT, nós recebíamos algumas questões de migrantes, deficientes, mas, né, nós recebíamos e acabávamos encaminhando para delegacias não especializadas, porque o nosso órgão não existia de fato ainda. Eu costumo dizer, inclusive na minha vida pessoal, que tudo, absolutamente tudo, tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim dessa demora da abertura das nossas portas é realmente, né, a demora de efetivar o que eu considero até uma ação afirmativa do Estado. E o lado bom é que nós conseguimos planejar. E aqui eu gosto sempre de citar dois tópicos assim desse planejamento. O primeiro deles diz respeito aos recursos humanos. Aqui na delegacia, tanto eu quanto os 6 servidores que trabalham comigo,
são pessoas que quiseram vir para cá, que se inscreveram no edital de remoção, que foram entrevistados. Então, para trabalhar com a nossa temática aqui, eu acho que isso aí é um ponto muito positivo. Eu, que sou a titular do órgão, eu pedi para trabalhar na delegacia, né? Pedi para minha chefia, para a chefe de polícia, enfim. O segundo ponto, ainda dentro dos recursos humanos, é que nós conseguimos, de certa maneira, a gente conseguiu se preparar. Né? Se preparar como? É óbvio que a gente tem obrigação de saber a legislação, de saber a jurisprudência, enfim, em tese, né, de prestar um bom atendimento, mas nós passamos por alguns workshops temáticos, né, e nós recebemos, então, diversas representantes, né, dos grupos com os quais a gente trabalha, e o nosso principal ganho foi desenvolver a empatia, né? E eu acho que isso a gente tem tido um retorno muito bom assim com relação ao atendimento que a gente tem prestado. Então esse foi a empatia, eu digo empatia recíproca, né? Porque muitas vezes existia um certo pré-conceito com relação também ao trabalho da polícia e realmente muitas vezes é muito justificado, né? Eu faço essa meia-culpa. E o segundo tópico dessa vantagem da demora, da abertura das nossas portas aqui, é que nós conseguimos fazer a reforma de um prédio próprio da polícia e conseguimos, então, transformar o ambiente e torná-lo um ambiente muito acolhedor. Né? As pessoas vêm aqui, elas sentem uma determinada identificação com a delegacia, elas sentem que aqui é o lugar delas. E a gente ouve isso praticamente todos os dias, né? Porque aqui nas paredes a gente sempre tem alguma imagem alusiva, alguma frase. Então é uma frase muito comum. As pessoas olham, nossa, mas nem parece uma delegacia. Ai, aqui eu me sinto à vontade. E isso para nós é muito satisfatório. E eu costumo dizer que esses dias até atendi aqui um homem trans, e recebi aqui na minha sala, e ele falou assim, eu tô me sentindo bem, eu tava nervoso, eu cheguei, sabe, agoniado, e acho que é a primeira vez que eu consigo ser ouvido, e eu me sinto bem aqui nesse ambiente, né? E o que eu disse para ele foi, olha, a gente trabalha para você, a gente existe para vocês, assim, para trabalhar com as vítimas de preconceito e discriminação. Então, esses dois pontos, assim, eu considero pontos de sucesso, porque muitas vezes no serviço público isso não é possível, né? Se abre as portas, coloca lá pessoas que muitas vezes nem têm afinidade com os temas e a coisa ela não anda como deveria andar, ao menos, né, no curto prazo. E aqui não, aqui a gente então já abriu assim as portas e abriu até entre aspas, já até abriu o coração mesmo para as causas que a gente trabalha. Eu, Andréia, eu sou diretora da Divisão do Idoso Combate à Intolerância e delegada titular da Delegacia de Combate à Intolerância de Porto Alegre. Eu gosto muito de frisar, e eu acho que hoje eu vou ter mais satisfação ainda de falar da divisão, porque a Divisão do Idoso Combate à Intolerância, ela, de certa forma, ela tem braços em outros municípios, né? Porque, assim, o que acontece? Existe a delegacia especializada aqui em Porto Alegre, cuja atribuição é muito restrita, nossa atribuição é o município de Porto Alegre. Existe uma delegacia análoga em Santa Maria, a qual foi inaugurada em 2019, e existe um cartório da intolerância lá em Canoas. Mas o que a gente verifica? E eu tenho recebido muitas ligações, muitos contatos, assim, principalmente relacionado ao público LGBT, com reclamação, inclusive de registro de ocorrência em outros municípios, né? Em delegacias, obviamente, não especializadas. E aí eu tenho feito, né, enquanto diretora da divisão, eu acho que eu tenho esse papel de fazer uma conversa, de ligar para a autoridade policial, né, de tentar explicar. Óbvio que eu não posso me imiscuir, né, eu não posso
a decisão final é a decisão da autoridade policial do local. Mas a gente faz esse trabalho de sensibilização. E outra coisa, muitas vezes o registro de ocorrência, ele pode ser feito aqui, a gente também faz um envio para a delegacia competente. Esse é o ponto, o primeiro ponto de sensibilização, né, o ponto de orientação normativa da divisão. E ontem nós fizemos a primeira edição do curso de capacitação para policiais de outras delegacias. Ontem nós pegamos policiais da região metropolitana. E foi muito, eu tô assim, essa noite eu praticamente não dormi assim de felicidade, de alegria, porque foi muito positivo o retorno que nós tivemos. Nós, inclusive, a cada edição nós vamos contar com uma pessoa de fora para falar sobre a questão de orientação sexual e identidade de gênero. E ontem nós fomos brindados com a presença com a fala do Caio, da Unisomos, e o pessoal gostou muito. Foi muito positivo. Então, qual que é o objetivo desse curso? É criar principalmente essa sensibilização. Então, o colega que trabalha numa delegacia não especializada, é importante que tanto o delegado quanto os policiais, que eles façam esse primeiro atendimento, né? E depois, enfim, toquem a investigação com a seriedade e a atenção que o assunto merece. Então, eu fiquei muito feliz. Nós teremos 10, mais 9 edições ainda esse ano, inclusive com a interiorização, atingindo, né, os policiais do interior. Então, nesse ano nós formaremos, né, as turmas são pequenas, nós formaremos 300 policiais, ano que vem, se Deus quiser, mais 600. Considerando que a polícia tem um efetivo de aproximadamente 5 mil pessoas, acho que a gente vai atingir um número muito expressivo. Óbvio que todos os policiais, a gente não vai, é impossível formar, né, nenhum curso de formação atinge tanta gente. Mas então eu já considero um ponto positivo, porque a gente vai alterando então a mentalidade, né? Os paradigmas internos, que eu acho que é muito importante porque o primeiro, a porta de entrada da persecução penal é a delegacia de polícia. E aí, enquanto divisão também, eu falo do nosso trabalho de cunho preventivo, né, de informativo e preventivo. Informativo, a gente tem feito uma série de materiais, inclusive aqui a Gabriela, né, pela OAB, nós fizemos uma parceria na última cartilha do Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, e nesse material a gente traz sempre uma linguagem, não é nada científico, tá, gente? É sempre uma linguagem muito clara, muito objetiva, com informações breves, né? Aqui no caso da LGBTfobia, nós trouxemos então conceitos, as decisões do Supremo, o que é LGBTfobia, sempre dicas de filme, dicas de livro. E aqui os nossos canais de denúncia, para tornar esse assunto, a nossa temática, então, mais próxima tanto da população, mas o que eu tenho sentido, que para mim tem sido muito positivo também, é a sensibilização interna. Esse material a gente faz já saiu na 0 hora, a gente coloca no site da polícia, mas eu acho que internamente o retorno tem sido muito positivo e isso que me dá muita satisfação. Além disso, a divisão também, a gente vai começar com um projeto de falar sobre o preconceito e a discriminação nas escolas, né? Não só sobre o tema não só sobre a orientação sexual, a identidade de gênero, mas também, obviamente, sobre todos os temas com os quais a gente trabalha. Escola, e o próximo projeto é falar nas empresas, porque a gente tem verificado que, especialmente o público LGBT e a questão do racismo relacionado à cor, assim, as pessoas têm sido vítimas em estabelecimentos comerciais, né, principalmente mercado e shopping, então a gente precisa trabalhar com a questão da conscientização, a questão da abordagem, e também na própria questão da relação, assim, entre os colegas de trabalho. Então, é a ideia da divisão. Agora, falando especificamente da delegacia, a delegacia, então, ela está sediada aqui em Porto Alegre, conforme eu já falei, na Franklin Roosevelt 981, e
quem que a gente atende, né? A gente atende as vítimas de discriminação ou preconceito decorrente da raça, cor, etnia, religião, e daí o mais importante hoje, então, orientação sexual e identidade de gênero. Eu gosto sempre de frisar, vítima, nós trabalhamos com vítima. Então, por isso é que eu falo tanto nessa questão da ideia do acolhimento, da escuta, da paciência, do tempo. Então, se uma pessoa vir aqui, ela precisar de 5 horas para contar a história dela e fazer o registro, mesmo que o registro seja 3 linhas, nós estamos aqui disponíveis para isso. Isso já aconteceu algumas vezes. E eu vou dizer que a gente tem prazer mesmo em prestar esse atendimento. Mas caso a pessoa não possa vir até nós, né? A gente tem a opção também do registro da ocorrência de maneira online, inclusive a polícia lançou um aplicativo, né, para que esses registros possam ser feitos com maior facilidade e brevidade. E o registro pode ser feito em qualquer delegacia, né, porque eu sei que muitas vezes a pessoa não tem condição financeira, ou daqui a pouco né, se atrapalha para fazer o registro online, prefere fazer presencial, então pode ser feito em qualquer delegacia. E aí, obviamente, o procedimento será remetido aqui para nós, né, para investigação aqui. O que eu gosto muito de frisar? Qual que é a vantagem de uma delegacia especializada, né? A vantagem é que, muitas vezes, o que a gente trabalha basicamente aqui? A gente trabalha, falando em tipificação penal, a gente trabalha com injúria qualificada, e esse injúria qualificada vale a discussão, né? Porque injúria simples, injúria qualificada, e aí cabe a discussão com relação ao público LGBT, porque a decisão do Supremo ela não abarca exatamente a injúria qualificada, mas a gente tem feito algumas tentativas. Eu fiz tentativa, recebi a negativa, deixei de fazer e agora eu decidi que eu vou fazer de novo. Vou fazendo até uma hora colar, né? Até porque existem algumas decisões assim nesse sentido de que haveria uma interpretação sistêmica, a permissão de uma interpretação sistêmica com relação à decisão principal do Supremo, né? Que reconheceu a omissão legislativa e equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo. Então, voltarei a fazer judiciário, por favor. Vamos começar a aceitar isso aí. Então, a gente trabalha, então, basicamente com injúria qualificada e racismo. E, óbvio, os crimes que vão permeando, então, essas relações, né? Às vezes é uma lesão, às vezes é uma via de fato, enfim. E muitas vezes essas ocorrências, né, TC ou inquérito policial, na maioria das vezes é um inquérito policial, eles iam estamos na delegacia e não por desídia do colega, não por má vontade, mas até em razão mesmo do volume de trabalho, né? Ou daqui a pouco entram ocorrências mais graves, entre aspas, e aí o colega acabava deixando isso de lado. E o que é a vantagem, então? A gente só trabalha com isso. Então, se houver subsunção do fato à norma, necessariamente esse inquérito ou a STC, ele será remetido ao Poder Judiciário. Então, eu brinco sempre, e eu vou continuar falando isso, que meu sonho é realmente assoberbar o Poder Judiciário com inquéritos relacionados à discriminação, à intolerância, enfim, para que a gente promova alterações a médio e longo prazo, né? Seja de entendimento jurisprudencial, seja com relação ao próprio poder legislativo, né? Eu sei que, obviamente, não é aqui no Estado, enfim, é federal, mas, enfim, quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente tiver casos concretos, né, para embasar decisões, melhor. Então, aí um ponto positivo para a nossa delegacia. E eu esqueci de falar dizer uma coisa quando eu estava falando da divisão, que casa aqui com o que eu estou falando agora.
qual que é a minha, enquanto diretora da divisão, ideia com relação ao curso, né? Que nós tivemos a primeira edição ontem. É plantar sementinhas nos colegas para que, obviamente, a gente sabe que é impossível que nem existem delegacias em todos os municípios, quem dirá delegacia especializada, mas que pelo menos existam cartórios especializados nas delegacias para que haja pessoas talhadas para trabalhar só com isso e para que inquéritos não fiquem parados, então, nesses órgãos. Então, a gente vai aumentando o volume de remessa e de atendimento, dando voz, né, às nossas vítimas e empoderando também o público, especialmente aqui hoje, então, o público LGBT. Então, bom, em linhas gerais, né, é basicamente isso. A delegacia, ela funciona, então, de segunda a sexta, de 8h30 ao meio-dia, de 1h30 às 6h. Né? Caso alguma situação ocorra aqui em Porto Alegre num horário diferente, né, a ocorrência ela será feita por uma das delegacias de pronto atendimento. Mas, assim, eu sou muito acessível, né? Nada impede que daqui a pouco me mandem uma mensagem: olha, aconteceu tal coisa, tem como dar uma força. Daqui a pouco, se tiver como também sensibilizar o colega que está lá na ponta, né? Se for o caso, até da gente vir aqui abrir a delegacia, se for uma situação mais séria, a gente vem, né? Se tiver em Porto Alegre, enfim. Então, eu quero, né, tanto me colocar quanto colocar os servidores aqui à disposição, né, tanto para atendimento, quanto para fala, né, como eu estou aqui hoje, quanto para participações, assim, até mesmo como ouvinte, participação passiva, né, em outros eventos que os senhores julgarem, assim, que seja interessante que a gente participe e que nós fiquemos, então, como esponjinhas aprendendo, porque eu costumo dizer que a delegacia realmente é muito nova, né, nós fechamos 6 meses agora no dia 10 de junho, então, nós ainda estamos... nós estamos engatinhando, né? A gente sempre a gente tem buscado muito, assim, conhecimento, leitura, troca. Mantivemos a ideia dos workshops temáticos. Até o primeiro foi feito por ela foi Miss Rio Grande do Sul, esqueci o ano. É a Cris, né, que veio nos presentear com uma fala aqui de 1h30. Então, a nossa ideia é estar sempre assim, em busca de conhecimento para que a gente preste, para que a gente o melhor atendimento possível para o público. Enfim, nosso inquérito tenha cada vez, então, mais qualidade. É isso, não sei se tem alguma pergunta, não sei se ultrapassei o tempo. Não, tá ótimo, Andréia. Muito obrigada. Nós temos sim uma inscrição, mas para seguir aqui o nosso planejado, eu acho que o primeiro passo para os debatedores, né? E ao final a gente abre para as inscrições para eventuais perguntas para a delegada Andréia. Então, da minha parte, eu gostaria apenas de registrar aqui, né? Os parabéns ao trabalho que vocês vêm realizando à frente da Delegacia de Combate à Intolerância e nesse cenário, né, saudar a Polícia Civil, de maneira geral, por essa preocupação com os grupos vulneráveis, né, e dando seguimento, então, a essa nossa atividade. Eu convido os debatedores a fazerem uso da palavra, iniciando, pode ser pelo conselheiro Isidoro, e seguido pelas conselheiras Gabriela e Raquel, ou na ordem que vocês preferirem, né? Estou aqui só sugerindo para que os três já se aprumem, né? E um vá dando seguimento à palavra do outro. Pode ser? Então, Isidoro? Aline, você quer a apresentação ou questionamento à delegada? Como tu preferires. Não, eu gostaria de parabenizar a Andréia Matos, a delegada, e tem 2 questionamentos, porque em 2 ou 3 anos atrás nós tivemos reuniões ali na Figueiredo Aureliano de Figueiredo Pinto, sobre a criação da Delegacia de Grupos Vulneráveis. Eu gostaria de saber qual é a realidade para o restante do Rio Grande do Sul, sobre a coleta de dados e sobre a segurança dessa coleta de dados.
Obrigado. Bom, sobre o restante, olha, o que eu vou lhe dizer? Quando eu falei do planejamento, né, é importante dizer que nós pensamos, obviamente, porque é uma questão que eu sei que existe essa demanda há muito tempo, de fazer uma alteração no nosso sistema de registro para que nós tivéssemos dados fidedignos com relação à intolerância. Infelizmente, nós só conseguimos fazer essa alteração no mês passado, né? Porque, enfim, o processo por si ele é moroso, né? Infelizmente. Mas o que a gente tem hoje, tá? Hoje, então, nós temos como fazer buscas, né? No sistema, busca eu digo automática no sistema da polícia. Mas como foi recém-criado, a gente não vai conseguir, por exemplo, estabelecer um comparativo. Ah, eu quero saber com relação ao ano passado. Não, agora não tem como. Quem sabe, mas de qualquer forma eu considero que é um avanço mesmo, que é até estranho falar um avanço tardio, mas enfim, é um avanço. Conseguimos então fazer essa implementação no sistema, mas nesse momento não conseguimos fazer um comparativo. Aqui no nosso órgão, nós temos uma estatística de Porto Alegre muito rica. Então a gente consegue puxar, que é feito, né, no Excel, enfim, uma servidora que faz, a gente tem de horário, gênero, enfim, locais em que a violência ocorre. Então, a estatística hoje aqui em Porto Alegre é riquíssima. O Estado, sim, existe, mas a gente não vai conseguir estabelecer, assim, então, um comparativo. Com relação a outros órgãos, então, a ideia é que a gente dissemine, né? Como eu disse, assim, através principalmente desse curso, que a gente dissemine a ideia de que haja pelo menos cartórios especializados, então, para fortalecer, para empoderar, enfim, as nossas vítimas e a temática, né? Porque muitas vezes esses temas parece que eles só ganham a mídia, as rodas de conversa, enfim, quando existe uma violação. E a gente não quer que isso ocorra, né? A gente quer que esses assuntos estejam em voga, sejam valorizados, não só quando existe uma violação de direito. Bom, pessoal, como é o mês do orgulho, eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, dos ativistas que comigo estão na luta e da minha trajetória até este momento. Então, eu trouxe um pouco para ser mais interativo sobre a historicidade do movimento, como tudo começou. Ele começa lá com o Stonewall, né, no movimento contra a cultura em 1969. Então, estou passando aqui alguma coisa mais devagar um pouco, para que tenham compreensão. Em meio a reivindicações, isso é tudo por perseguição e combate à intolerância, né? Esse movimento começou. Logo em seguida, temos aqui no Brasil a criação do grupo Somos, que era em defesa dos direitos dos homossexuais. Na virada dos anos 80, tivemos a criação do jornal Lampião da Esquina, que foi bem relevante para o movimento, porque trouxe a visibilidade à causa. Até 2005, sobre a sigla, nós éramos GLBT. Lá em 2005, na primeira conferência, foi passada a LGBT, que ainda está em construção, em adesão a novos entrantes. Em 1996, foi realizada a primeira parada em São Paulo, com 250 a 300 mil pessoas. A última, de 2019, 3 milhões de pessoas. Aqui eu tenho uma foto para apresentar de vocês, de São Paulo, que é uma multidão, né? E essa de Porto Alegre, da Parada Livre, que eu também sou um dos integrantes da organização. Como eu costumo dizer, olhando para essa foto, é um mar de gente. Contribuição para a visibilidade. As paradas, elas não só se caracterizam por festa e tudo mais, e sim reivindicações pelos direitos de combate à LGBTfobia. Fórum Social, IBGLT, que é Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e
e trans, contribui também para este aprimoramento e conquista de direitos. Aqui é o primeiro, 2005, Fórum Social Mundial. Avanço no judiciário, como a Aline falou. Foram duas decisões do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul que garantiram os primeiros direitos LGBT. Em 1996, o número do processo, eu e Ricardo, meu marido, ajuizamos ações. Reivindicamos a união estável, que foi concedida, e a inclusão no plano de saúde. As RES foram a Caixa Econômica Federal e a FUNCEF, que é a Fundação dos Funcionários. Outra ação que é significativa é a ação pública, em 2000, da Procuradoria Federal do Rio Grande do Sul e do Grupo Nuances. Nessa ação, o INSS passa a reconhecer os direitos previdenciários, bastando a comprovação de união estável. Esses dois processos foi, em 2015, reconhecido pela ONU como Memórias do Mundo. Então, ele passou a integrar o Memórias do Mundo para pesquisas. Aqui eu faço uma citação do ministro Humberto Gomes de Barro, porque eu achei muito interessante. O homossexual não é cidadão de segunda categoria. A opção ou condição sexual não diminui direitos e muito menos a dignidade da pessoa humana. Essa citação do ministro faz parte do processo qual eu fui vitorioso. Conquistas. Aqui a lei estadual de 2002, do governo Olívio Dutra, é de antidiscriminação. O decreto de 2012 do Estado prevê a carteira de nome social. Como foi registrado aqui, citado até mesmo pela Aline, das violências em ambientes comerciais, temos uma lei, muitas vezes não utilizada, que é o artigo 150 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, que prevê multas e até o encerramento do alvará. União estável. O Supremo Tribunal Federal, em 2011, passa a reconhecer a união estável a homossexuais equiparadas a heterossexuais. Casamento, 2013. Queria retornar na união estável, estamos, então, este ano, completando 10 anos. Casamento. O Conselho Nacional de Justiça, em 2013, possibilita a conversão de união estável em casamento civil, no mesmo molde de casamento heterossexuais. Companheiros ou companheiras estrangeiros, reconhecimento dos mesmos direitos de permanência em união estáveis com a população LGBTI+. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Essa diz respeito à LGBTfobia, que foi aprovada pelo STF em 2019, como citado aqui, porém, na minha pesquisa, o acórdão só saiu em setembro de 2020. Aqui há uma citação, que é do Paulo Otti, que foi buscar a LGBTfobia, a equiparação a crime de racismo, né, junto ao STF. Então, aqui configuram atos delituosos passíveis de repressão penal por efeito de mandatos constitucionais de criminalização conforme o artigo da Constituição Federal, 5º, por traduzir a expressão de racismo em sua dimensão social. Essa foto que eu coloquei, ela foi da primeira conferência LGBT em Brasília, em 2005. Essas cruzes, na época, traziam nomes de pessoas que tinham sido assassinadas. Aqui em Porto Alegre, então, a nossa principal causa agora e luta é contra a LGBTfobia. Aqui foi na Esquina Democrática, em Porto Alegre. Aqui todos os grupos se reuniram contra a LGBTfobia. E aqui são cursos que a gente promove, que é uma parceria com venezianos, uma casa, temos uma parceria já há 12 anos, que a gente promove cursos, interações, divulgação de filmes e palestras.
Bom, eu acho que era isso, para não tomar muito tempo de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Isidoro. Então, seguindo, como preferirem, Raquel ou Gabriela? Eu posso falar então, Raquel? Então, boa tarde a todos e todas. Eu queria trazer, né, parabenizar a delegada Andréa pela sua fala. Ela sabe que eu sou sou fã da delegada, né, e fã do trabalho da Delegacia de Combate à Intolerância. Eu tive o prazer de participar, né, da roda de conversa que estava capacitando, né, servidores lá em dezembro, né, antes da inauguração, né, nós tivemos esse momento, essa conversa, essa roda, né, esse debate, e que foi muito produtivo ali. Acho que isso demonstra o interesse em que os servidores que estão ali atendendo, eles têm uma sensibilidade no acolhimento dessas vítimas. Dizer que a delegacia ela tem sido uma parceira, né, da coordenadoria, da Secretaria de Direitos Humanos, do Conselho Estadual LGBT. Nós temos recorrido, né, à delegacia em vários casos, inclusive no interior do estado, em que alguns deles vieram até Porto Alegre para registrar, né, fazer o seu boletim, registrar, né, o boletim de ocorrência, visto que lá na cidade não se sentia acolhido, né, tinha medo, tinha vergonha, e aqui em Porto Alegre, ali na delegacia, pôde fazer esse registro, né, pôde fazer a sua fala num tempo, dentro do seu tempo, como a delegada falou, né, de atender e ouvir, né, e escutar a vítima. Então, eu acho que um outro papel muito importante da delegacia é da prevenção e da educação, né? É a Polícia Civil fazendo um papel de educação e como, né, essa cartilha que a delegada trouxe há pouco, a outra cartilha que estamos trabalhando, né, agora do mês do orgulho LGBT, que em seguida a gente pode, né, vamos lançar também, né, delegada, e acho que esse papel, claro, também de prevenir e de educar, da polícia, eu acho que é um olhar muito diferente e é muito importante isso de fazermos. E a capacitação dos outros agentes nas outras delegacias, visto que nós recebemos bastante demanda, bastante reclamação e denúncia né, desse preconceito que a população LGBT sofre ao buscar um órgão público, nesse caso, uma outra delegacia, em que não foi bem atendido, que sofreu mais uma vez uma violência, sofreu mais uma vez um preconceito, o que isso não pode ocorrer. Então, eu preciso trazer, né, em todos os espaços, eu trago dessa felicidade em saber que nós temos esse espaço e em que a gente pode recorrer sempre que temos essas denúncias, né, que vêm aqui até a coordenadoria e ao Conselho Estadual LGBT. A presidente do conselho, a Cleonice, ela é muito ativa, né, então ela rapidamente cria aí os grupos de WhatsApp, vai nos adicionando e aí a gente vai encontrando uma solução para melhor orientar essas vítimas. Daí por trazer, né, o Isidoro já trouxe, né, um pouco do histórico e da importância desse mês de discussão, desse mês de ações positivas, de ações afirmativas, de ações de comunicação, para que se pense, né, em todo esse preconceito que a população LGBT ainda sofre. De quanto a população LGBT negra, de quanto a população LGBT em situação de vulnerabilidade, da população LGBT com deficiência, da população LGBT idosa. Eu estou, assim, percebendo que uma temática que está sendo trazida, né, em lives e eventos, inclusive num seminário que está acontecendo da OAB São Paulo todo esse mês, assim, são um seminário bem extenso, em pautas trazendo a população LGBT idosa, né, que é uma pauta que não tem sido muito discutida e que muitas pessoas, quando chegam na velhice, assim, né, tem que voltar para o armário, né, faz um processo de retorno ao armário, né, nessa expressão, para ser acolhido em casas, em lares, ou pela própria família,
Então, é uma pauta que tem que ser muito ainda discutida, e fico feliz, né, já a delegada aí que está à frente dessas duas pautas, né, com essas temáticas interligadas. Então, acho que é um momento, esse mês também é um momento para que a gente olhe para esses grupos e para essas pessoas. Falamos em um mês do orgulho, né, que todo mundo fala, né, o orgulho né, o Isidoro trouxe o porquê dessa data, mas ao meu ponto de vista, é um mês de discussão, é um mês de que a gente tem que voltar um pouco os olhos para essa violência que ainda acontece. Falávamos num evento esses dias de capacitação para a 4ª DP lá de Canoas, que a população trans, por exemplo, falávamos com essa temática, de que sofre, né, a violência dentro de casa, sofre a violência no transporte público, sofre a violência no ambiente de trabalho, na comunidade, num bar, num restaurante que frequenta. Então, é uma violência aí que ela vai, seja psicológica ou física, o dia todo, em todos esses outros, em todos os ambientes. Então, é um momento que a gente tem que refletir, e momentos como esse, acho que são super importantes. Temos algumas ações de comunicação que eu queria trazer, super importante, que eu acho que agora que, né, o CAF aqui, mais uma vez pelo 2º ano consecutivo, estará iluminado com as cores do arco-íris. O Palácio Piratini no dia 28 também vai estar iluminado, também chamando atenção para isso, apesar de todas as agressões LGBT-fóbicas, né, que foram por ter sido iluminado no dia 17 de maio, que coincidentemente foi os 100 anos do Palácio Piratini, né, então teve na internet, viu-se como o preconceito ainda é muito forte, né, na nossa sociedade, mas no dia 28 o Palácio Piratini também vai estar iluminado, o CAF vai ficar iluminado durante uma semana, e uma atração que está sendo organizada, são ações de comunicação, mas que eu acho super importante de ressaltar, é uma atividade que será feita aqui, numa parede, aqui na entrada do centro administrativo, com os jovens do Centro da Juventude da Cruzeiro, em que vamos ter uma arte aí de grafite numa parede aqui na entrada do centro administrativo aí para marcar essa data. Então, que eu queria trazer isso, que eu acho que são ações de comunicação, mas que fazem as pessoas refletirem, porque quando as pessoas associam, né, as cores, acho que faz aí as pessoas pensarem, a educação, ela é a base de tudo, e essas ações de comunicação também, do meu ponto de vista, são bem importantes. Então, acho que vou finalizar por aqui, vou passar a palavra para a Raquel, e também estou aí aberta depois às perguntas, se alguém tiver. Bom, então, primeiramente, agradecer ao CEDH, né, pelo espaço para visibilizar esse tema, né, agradecer as falas anteriores, que são super importantes. A questão LGBTI é muito ampla, carrega muitas possibilidades, né, de enfoque, e aqui a escolha do tema do combate à LGBTI-fobia é super importante, e veio muito em questão com a fala da delegada aqui, Andréia, né, apresentar quais são, qual que é a maneira de agir dessa delegacia, né, o que está sendo feito, o modo como está sendo feito, e o panorama que o Isidoro apresentou também vem apresentar de maneira histórica como que estão sendo as conquistas. Elas não acontecem de um momento para o outro, né? Elas vão sendo demandas de luta dos movimentos sociais, né? Então, eu começo dizendo em relação à LGBTfobia que existe um paradoxo também de associar a questão da violência à questão da população LGBT, assim como quando a gente fala também de doenças, né, de relacionar a população apenas às mazelas. No entanto, é muito importante que a gente traga, porque é um desafio real e que está acontecendo, né? Cada uma das letras tem uma especificidade nas violências que acontecem, né? Então, a gente pega as lésbicas, as pessoas bissexuais, as pessoas
gays, as pessoas trans, as pessoas intersexuais, que às vezes são bem específicas também, uma outra questão toda, mas que aqui não vai dar tempo de aprofundar em cada uma, né, dessas particularidades, mas que é importante mencionar que existem especificidades. E por que é importante eu dizer isso? As violências, elas nem sempre são óbvias. Elas nem sempre, e por que eu digo isso da obviedade? Implica numa questão de consciência também, né? Quando a gente fala de violência, nem sempre a gente está falando dos danos físicos, dos assassinatos, embora eles sejam reais e também aconteçam. A gente está falando, às vezes, de discriminações e preconceitos que expulsam as pessoas dos diferentes espaços, né? Então, as ações de conscientização, depois, no final da minha fala, eu quero voltar um pouco a isso, são muito importantes e elas são complementares ao trabalho que a Delegacia de Combate às Intolerâncias vai estar fazendo, né? Então, eu fui, até gostaria de exemplificar com um caso, né, que eu fui acompanhar, e fui muito bem atendida na Delegacia de Combate à Intolerância, né, pelo Nuances. Eu não me apresentei no início, né, mas acho que já estava na divulgação do evento, tudo, né, que eu sou a Raquel e estou falando aqui como titular do Conselho Estadual de Direitos Humanos pelo Nuances, Grupo pela Livre Expressão Sexual. Então, eu fui fazer um acompanhamento de uma violência lesbofóbica que aconteceu no trabalho. Então, era toda uma situação que precisava ser conversada, explicada, porque não envolveu a violência que a gente diz física, né? Embora tenha ocorrido um adoecimento físico na situação, que existe um laudo de um psiquiatra que comprova isso, mas muitas vezes o dano que a pessoa vai ter, ele vai ser devagar e ele não é tão evidente para uma pessoa que não tenha consciência desses mecanismos de afastamento dos espaços, desses mecanismos de censurar as ações relacionadas com a vivência da orientação sexual dessa pessoa. E que pode ser relacionada a gênero também, por exemplo, né? No caso da transfobia. Então, é muito importante que a gente diga isso, porque às vezes as pessoas acham que só nos casos extremos que isso precisa ser denunciado. E não, sendo ainda um crime recente, né, 2019, que ele foi promulgado, né, ele foi colocado ali, então a gente ainda precisa lutar para que isso aconteça na prática. Eu andei dando uma pesquisada sobre o que se tem dos relatórios, e aí a importância também da denúncia. O que a denúncia faz? Além de promover a justiça social, que a gente tanto almeja, está gerando dados, para que a gente possa ter estudos de como que isso está acontecendo na prática, não é? Nós, como integrantes do movimento social, precisamos disso para estabelecer, inclusive, as ações de prevenção à violência. Certo? Então, o dado que tinha até então, que era de um relatório da organização All Out, de 2021 agora, foi publicado, foi feito no Brasil todo, em relação ao Rio Grande do Sul, tinha que ainda a divulgação dos dados no Sistema de Informações Policiais, no CIP, ainda não existia. E agora a delegada Andréa falou que vão começar a existir, né? Que coisa boa, que coisa importante, porque a gente precisa fazer essa pesquisa para a gente, então, saber como que as coisas estão acontecendo e que isso vire políticas de mudança, de transformação histórica dessas violências que afetam a nossa população. Também até nesse relatório estava que ainda não existiam categorias específicas para busca e identificação dos processos, né, baseados nessa lei e motivados por LGBTI-fobia. Então, que bom que o Isidoro fez a questão antes e ela já respondeu que esse mecanismo está sendo criado, né?
eu ressalto, então, que as ações de combate à homofobia se baseiam nessas denúncias e elas são encaminhadas através de ações de formação, e não só formações institucionais, elas são voltadas também à sociedade, né? Para que as pessoas possam compreender e isso possa ser evitado. Espaços de diálogo, e os espaços de diálogo, porque eles visam também dialogar com as várias vulnerabilidades, porque as pessoas que estão mais sujeitas às violências, a gente sabe que são as pessoas que já têm outras vulnerabilidades, muitas vezes também. A gente chama isso, academicamente, de interseccionalidade. Por quê? A gente tem as pessoas negras, que são LGBTI, as pessoas trans, tudo isso vai estar agindo junto na vida da pessoa, não está separado. A gente separa para ter um entendimento melhor dessas violências, mas tudo isso acontece junto na vida real, né? As pessoas que moram na rua, elas têm, né, muito mais questões. A gente fala de vulnerabilidade no sentido também de entender, não entender fraquezas, mas no sentido de entender que essas pessoas estão sujeitas a determinadas leituras, a determinadas expulsões, determinadas, que a gente fala, violências mesmo, né? Ações de poder em cima delas. Então, nesse sentido, o que os movimentos sociais fazem, né? E, inclusive, eu aproveito para dizer que, né, o Nuances está fazendo nesse ano 30 anos de ação, e de atividades que vão junto com as questões de direitos humanos, entendendo, então, que as questões LGBT, elas têm suas particularidades, inclusive dentro da sigla, mas que elas estão também juntas a questões muito maiores e amplas, que são de direitos humanos, e que envolvem a arte, o movimento pela arte, o movimento pelo debate, pelas formações, pelos espaços de convivência e de lazer também, né? E vamos ter um calendário agora para celebrar e para também manter a gente comunicando com a sociedade, com essa população, né? Esse povo, para falar de maneira mais popular, e que isso anda junto. Então, essa fala foi no sentido de compreender que essa ação de criminalização da homofobia e a ação da delegacia de combate às intolerâncias é muito importante e anda junto com outras ações que a gente vem fazendo enquanto militantes de direitos humanos, enquanto militantes de direitos sociais, de movimentos sociais, né? Por direitos, por justiça social. Então, agradecer a oportunidade de estar falando isso e de estabelecer essas parcerias que são muito importantes e que estão causando aí transformações na sociedade, no sentido que a gente quer e está necessitando num momento que a gente passa, que houve acirramento, né, das violências, das desigualdades, das assimetrias sociais. Então, é isso. Encerro por aqui a minha fala. Obrigada. Raquel, obrigada. Então, para não nos estendermos muito aqui, o presidente Júlio não puxar nossas orelhas, né, para não atrapalharmos o restante da pauta, eu pensei em abrirmos para, no máximo, 3 inscrições, pode ser, Júlio? Já temos a primeira, né, do Dr. Jorge Terra. Passo, então, a palavra agora à Aline, né, também se inscreveu, então, Jorge Terra, depois a Aline, e, eventualmente, se mais alguém quiser, temos uma última inscrição para eventuais perguntas, então, dirigidas à nossa convidada, delegada Andréia. Desde logo que eu agradeço imensamente a todos pela participação, né, Isidoro, Raquel e Gabriela, pelas colocações, especialmente ao Isidoro por compartilhar a história pessoal da sua vida, né, das suas conquistas pessoais, que se tornam marcos para toda a sociedade, né, e vitórias coletivas para a luta LGBT. Então, faço votos, né, de que com conscientização,
com capacitação, né, com combate ao preconceito e à intolerância, a gente possa, nos próximos anos, cada vez mais ter motivos para efetivamente celebrar o mês de junho, né, o mês do orgulho LGBT. Então, passo desde logo a palavra para o Dr. Jorge e, em seguida, para a Aline, né, doutora Aline, para que façam as perguntas, então, para a delegada Andréia. Boa tarde. Delegada, serei bem breve. Não, concordo também quando a senhora coloca que com a restrição que tem com relação à injúria qualificada pela raça, né? Na verdade, eu considero que tecnicamente é algo inexistente, porque a injúria seria através de uma mácula, né? Ofender a honra de alguém, né? E quando se trata na verdade, da injúria racial, é mais do que isso. Eu não quero simplesmente utilizando a raça como um instrumento para ferir a dignidade, a honra de alguém, né? Quando eu associo alguém a um animal ou a uma coisa, quando eu chamo de pneu, quando eu chamo de macaco, eu estou fazendo mais do que isso. Eu estou hierarquizando raças. E essa hierarquização é racismo, né? A tutela jurídica de um e a tutela jurídica de outro são completamente distintos. Mas a minha pergunta não é sobre isso. A minha pergunta é sobre a lei propriamente dita, né? A lei 7716, ela não atende nem a questão de raça, né? Foi feito pelo Laeser, foi feita uma pesquisa verificando todas as decisões judiciais em 2 anos, 2006 e 2007, nos tribunais de justiça. E tem algumas decisões de trabalho também. Mas as decisões de justiça, dos tribunais de justiça, se verificou que 69,29% das pessoas que respondiam ou por injúria racial ou por crime de racismo foram absolvidas, né? Eu tenho para mim que, além da questão da falta de prova, muitas vezes é muito difícil provar que aquilo aconteceu, há também uma legislação muito deficiente, né? A começar pelo fato dela dizer o lugar, né? Discriminar alguém no restaurante ou assemelhado, discriminar alguém, bom, né? Isso a gente nunca viu em lugar nenhum, né? Matar alguém dentro de um Fuca, apenas de tanto, matar dentro de uma Blazer, tanto de tanto, a gente nunca viu. Só lá que existe isso, né? Então, é uma lei que acaba sendo insuficiente. E mais, né? Nesse estudo não se considerou que como a pena vai de 1 a 3 anos de multa, em regra, em alguns casos, né? Sobretudo no artigo 20, e sobretudo também lá no Código Penal, quando é injúria racial, o Ministério Público é obrigado a ofertar a transação, né? Portanto, esses quase 70% de absolvição são aqueles casos onde não houve a transação, né? Bom, então, a minha pergunta é, como está sendo essa questão da aplicação de uma lei que não funciona nem para o racismo, para LGBT-fobia? Em outra ocasião, quando a gente tiver mais tempo, eu gostaria de conversar com a senhora sobre outra questão, que é uma questão que me perturba, por conta da função que exerço de coordenar a Comissão de Direitos Humanos da PGE. Porque o trabalho que a senhora executa, e que é muito elogiado, não só nesse espaço, mas em outros, né? Ele acaba atuando, tendo contato com essa população que é tida como vulnerável, quando ela é vítima. Mas, em outras tantas delegacias, quando ela não é a vítima, que tipo de tratamento está sendo dado para considerar as particularidades que ela tem por ser negra, por ser LGBT, ou outra questão que a gente sabe que tem um tratamento diferenciado na sociedade e no próprio serviço público. Muito obrigado. Bom, o senhor trouxe algumas questões aqui que realmente a gente tem se deparado.
Bom, a questão é óbvio, realmente a lei ela tem lacunas, né? E eu nem vou falar só com relação a, porque na verdade esse conceito de raça ele foi, né, o racismo, o conceito raça e racismo assim, eles têm hoje em dia uma interpretação muito diversa, né, do que a que tinha há 2, 3 anos atrás. O que eu posso dizer? Eu já tive aqui casos, inclusive mais conhecidos e emblemáticos, em que eu não consegui fazer a adequação típica, justamente em razão de lacunas da Lei 7.716, né? Tanto casos emblemáticos que saíram na imprensa, quanto casos assim do dia a dia, casos mais simples, exatamente em razão dessa questão da lei ela restringir locais, por exemplo. Com relação realmente à oferta, né, da transação da ANP, isso realmente eu verifico que é de certa forma um problema, mas por outro lado, eu gosto muito de ir por etapas, sabe? E o que eu tenho visto é que o fato de tu gerar um constrangimento, entre aspas, né, no acusado, no autor desse tipo de delito. E esse constrangimento ele começa lá quando a gente vai fazer a intimação, né? E daí quando ele vem aqui prestar então fazer o seu interrogatório e depois, né, passar pelo estresse do processo. Isso, infelizmente ou felizmente, tem um caráter até pedagógico. O que acontece? De certa forma, vai sendo uma novidade as pessoas virem para uma delegacia por conta dessa temática. E essa surpresa aqui, ela é praticamente de 100% dos nossos acusados. Eles chegam aqui... É para isso? A surpresa é sempre muito grande. Então, tem todo um caráter pedagógico do próprio interrogatório aqui na delegacia. E eu acho que isso é um trabalho meio que de formiguinha, assim, porque as pessoas que elas vêm para cá e elas vão, então, sofrer um processo em razão disso, isso vai chegando, né, nos ouvidos das pessoas com as quais esses acusados se relacionam. O grande diferencial dos indiciados dos nossos crimes aqui é que eles não são criminosos por natureza. 99% não são criminosos por natureza, são pessoas como nós aqui. Eu não gostaria de ter a minha ficha manchada, seja lá por qual motivo for. Então, são pessoas que também elas com certeza geram um constrangimento, né? E um desgosto terem a ficha suja. Então, esse trabalho de formiguinha a gente tem feito. Eu me deparo, sim, com a questão da própria lacuna na lei, a ausência de provas. Muitas vezes a injúria ou o racismo, ele nem não tem nenhuma manifestação verbal, por exemplo, né? Muitas vezes é a questão do gestual. Às vezes a gente tem imagem, né, que aí é uma prova mais robusta, e às vezes a gente tem só a palavra da vítima, no máximo uma testemunha. Quando a testemunha daqui a pouco não volta atrás no seu depoimento, justamente porque tem receio de colega, por exemplo, de trabalho, né? Óbvio que a pessoa muitas vezes repensa assim, essa questão de servir como testemunha contra o patrão, né? E não dá para julgar também. Então, a gente verifica, assim, algumas dificuldades, mas o que eu sempre tento, quando eu vou fazer o indiciamento, eu sempre coloco nos meus indiciamentos, eu sempre trago, então, decisões, principalmente do STJ, nesse sentido, de que a palavra da vítima e da testemunha nos crimes que não deixam vestígios, então, e tem muitas decisões com relação à injúria qualificada, e que tem um valor muito, muito especial. Eu acho que é mais ou menos isso, então. A gente tem, infelizmente, os avanços, né? Eles vêm, então, num ritmo mais moroso do que o que a gente quer, do que a gente imagina, do que seria o ideal.
Então, para encerrar, né, a nossa última inscrição e pedir uma celeridade aqui, já de desculpas, né, porque a gente poderia passar a tarde inteira aqui só com esta mesa, com esta temática, mas sei, né, da nossa extensa pauta e de todas as outras, os outros compromissos até de outros convidados que nos aguardam aqui no Conselho. Então, eu passo para a Aline, doutora Aline. Obrigada. Vou tentar ser bem breve. Primeiro, eu tenho que parabenizar a delegada Andréa Matos por estar à frente dessa importante delegacia e desse importante projeto da Polícia Civil, e também já parabenizar a Polícia Civil, porque já faz alguns anos que a Polícia Civil tem se mostrado na vanguarda e tem tem trabalhado para que realmente alcance todas os grupos, né, sociais, e que tenha relevância esse trabalho. Então, meus parabéns, e parabéns também à chefe de polícia que está à frente com todo o grupo e realmente tem feito um trabalho impecável em relação a isso, né? Mas o que eu trago, assim, como questionamento, e trago muito por causa da minha experiência com o trabalho que eu fiz pela OAB na Rede Lilás, que era a Rede de Proteção das Mulheres Vítimas de Violência. Foi um trabalho muito, muito bonito que foi feito e que desenvolveu esse trabalho, esse contato de rede no estado todo e facilitou que a gente acesse, né, as questões da violência contra a mulher no interior, e eu vejo que isso é uma dificuldade ainda em relação à comunidade LGBT e aos crimes praticados contra qualquer crime de intolerância, na realidade, contra idosos ou contra a comunidade LGBT. É muito difícil ainda acessar o interior do estado, né, porque é um trabalho, como a delegada falou, que é um trabalho de formiguinha, né, mas eu trago aqui para ti, delegada Andréa, também só a informação a respeito. Eu fui docente no curso no curso da Lei Maria da Penha, né, no curso que estava de formação da Brigada Militar no país inteiro, e era um curso que foi um curso propagador, então nós dávamos aula para integrantes da corporação que iam ser os nossos representantes para passar essas informações para os grupos que estão no interior trabalhando pela Brigada Militar. Então, uma forma de tu também acessar mais rápido, né, através desse curso que tu nos trouxe aqui, que está sendo dado, que é um curso de formação, né, para os policiais civis que estão, aos poucos, vão propagando esse conhecimento para os seus colegas, e isso é muito importante, porque essa é uma forma mais rápida de chegar. Não é possível ainda ter delegacia em todos os municípios que façam esse atendimento, mas é possível, sim, levar a informação e formar os policiais. Então, meus parabéns também por isso. E também trago a questão sobre como está, e talvez tu não tenha aqui ainda os dados para me responder isso, mas como está a inclusão da Polícia Civil, como está a adesão da Polícia Civil do Rio Grande do Sul na Agenda 2030 da ONU, porque nós estamos trabalhando, pela OAB, a gente está trabalhando a questão do Pacto Global, né, e da Agenda 2030, nós temos no Conselho Federal, e eu sou membro dessa comissão, que é a SEBRA-ONU, que é a Comissão Brasil-ONU, para adesão à Agenda 2030, e nessa Agenda 2030 nós temos um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é justamente a redução das desigualdades, né? Então, seria um trabalho conjunto muito importante a ser feito por todas as instituições, inclusive do nosso Estado, né, que estiverem aderindo a essa agenda, e é muito importante que todas façam essa adesão, para a gente ter um trabalho conjunto, para a gente alcançar com mais celeridade essa redução das desigualdades. Eu não sei se a delegada André tem essa informação ou não, se a Polícia Civil já aderiu à Agenda 2030 da ONU, né, ao Pacto Global ou não, mas se não aderiu, também fica a ideia aqui, né, delegada, para fazer essa adesão, porque a Polícia Civil sempre foi parceira da OAB, e a OAB está fazendo agora essa adesão à Agenda 2030 e buscando trazer as outras instituições também, né, e também a comunidade toda. Então, fica aqui meu questionamento a respeito disso. Obrigada. Com relação, eu vou fazer só duas observações, até uma delas até volta ali na pergunta do doutor Jorge Luiz.
Falaste do curso da brigada, da formação da brigada, né? E eu acho que realmente, assim, a gente já pensou nisso. Inclusive, eu conversei com o antigo comandante ali do CPC, aqui de Porto Alegre, sobre isso, mas achamos melhor esperar um pouco e termos mais dados práticos com relação à abordagem, porque sim, é um problema. E agora a gente tem tido assim mais casos, temos tido denúncias e casos com relação à abordagem, né, do nosso público, sim. Então isso é uma das ideias, porque realmente a gente trabalha aqui com vítimas, mas muitas vezes essas pessoas não são vítimas, né, elas são acusadas e isso faz parte do nosso trabalho de conscientização e é um assunto tratado também no nosso curso agora de capacitação. Com relação à agenda, realmente eu não tenho essa informação, deixei anotado aqui, assim que acabar a reunião, já vou entrar em contato aqui com a minha diretora do departamento dos grupos vulneráveis, para que falemos sobre isso, então, e busquemos mais informações para que haja adesão, né? Aí é uma questão da chefia da Polícia Civil. Me coloco à disposição, delegada, se quiser qualquer informação a respeito da agenda. Tá, muito obrigada. É isso, então, muito obrigada a todos. De imediato já passo a palavra para o Júlio, que eu sei que está nervoso, e fico aqui, então, sigo acompanhando a nossa reunião e fico à disposição para eventuais outros eventos que o Conselho venha a propor. Muito obrigada.